A paz do Senhor vai enviar. Estamos iniciando agora mais um podcast Avivando Gerações. E hoje nós estamos aqui para falar especificamente sobre o nosso tema da nossa EVA Jovem com os nossos palestrantes do nosso evento. Estamos aqui com o nosso pastor Adriano Lopes. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Eu estava muito feliz com a presença do Senhor. E hoje vamos conversar um pouquinho com o Senhor sobre um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu ministério, para compartilhar aqui com a gente. Então, eu quero que o Senhor conta um pouquinho para a gente como que foi a sua infância, como é a história do Senhor, como que é uma história de Deus. Letícia e a todos os jovens, já todos que estamos assistindo nesse momento. O pastor Adriano vem de uma infância, de uma família bastante carente, bem simples, de uma condição financeira muito humilde, limitada, uma infância abençoada na região norte do Mato Grosso e muito feliz porque aos meus 11 anos aceitei Jesus como Salvador, encontrei o Senhor. Com 15 dias que eu tomei a decisão de aceitar Jesus como Salvador, eu fui batizado nas águas e a partir daí então a gente vem servindo a Deus e a juventude toda na igreja, adolescência e juventude toda na igreja, servindo a Deus, cooperando desde muito cedo. Já aos 12 anos eu já cooperava na igreja, aos 14 comecei a dar aula na escola dominical para os jovens, aos 17 eu vivi a experiência missionária, nesse período meus pais se mudaram para Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso do Sul para São Paulo, e aí de São Paulo eu vim para o Mato Grosso novamente, cidade de Nobres, como missionário, e passei um ano como missionário na cidade de Nobres, servindo a Deus. Foi quando eu conheci minha esposa. Eu era líder de jovem, ela é regente. A obra de Deus proporciona essas coisas. E glória a Deus por isso. E aí a gente se casou e precisei voltar para São Paulo. Porque vindo para o meu casamento aconteceu no sábado, na quarta-feira à noite, em Mineiros, cidade de Mineiros, em Goiás, eu sofri um acidente, eu bati um carro, porque a gente estava vindo, eu, meu pai e minhas duas irmãs, e o carro deu perda total, meus pais fraturaram o fêmur na perna direita, e tiveram que ficar hospitalizados, e eu segui viagem com a minha irmã, que é a do meio, eu sou mais velho, minhas duas outras irmãs, então a do meio seguiu a viagem comigo e a caçula ficou com eles ali. Uns tios vieram buscá-los para levar de volta para São Paulo. E aí eu casei e voltei para São Paulo cuidar dos meus pais e cuidar da vida. Eles passaram 6 meses acalmados. E com 19 para 20 anos comecei a pastorear a primeira igreja. Então o meu ministério foi sempre muito precoce, muito cedo. E o senhor falou que a gente conheceu os caminhos do Senhor aos 11 anos, foi isso, né? Antes disso, o senhor não era já família cristã ou o senhor continua aceitando? Não, os meus pais, a minha mãe era afastada da igreja batista quando ela era jovem, tinha se distanciado, e o meu pai era extremamente católico, porque o meu avô, inclusive, exercia funções dentro da igreja católica, então vinha de um nível assim, de envolvimento muito alto. E aí o meu pai se converte e eu fui acompanhar isso como adolescente, como filho, normalmente faz, acompanhei os meus pais. E foi uma experiência maravilhosa, porque no dia da minha conversão, eu ia indo para a igreja, que tinha uma cidade pequenininha, muito menor do que Jaú, mas bem pequenininha mesmo. E eu ia para a igreja e ouvi Deus falar comigo, porque meus pais foram primeiro. E eu ouvi a voz do Senhor falando comigo: você precisa me aceitar como Deus Salvador. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém, me assustei com aquilo. E quando eu cheguei na igreja, eu perguntei para um porteiro que tinha lá, um amado, um homem abençoado. E falei: olha, aconteceu isso e isso. Ele me abraçou e falou: filho, você teve um privilégio que muita gente dentro da igreja nunca tiveram de ouvir Deus falar direto.
E é curioso, porque desde então, já aconteceu várias vezes de algumas pessoas chegarem e profetizar para mim, mas é muito mais comum eu ouvir Deus falar comigo direto. E geralmente ocorre o contrário com a gente, né? Mas como a gente ouvir as pessoas falando com a gente. Deus usa alguém, né? E vive daquela maneira mentira. E comigo é mais normal Deus falar comigo direto. Eu vivi uma experiência essa semana, posso contar? Vamos compartilhar com os jovens. Eu tenho mais facilidade de ministrar uma aula, eu gosto disso, ministrar, por exemplo, uma palestra, mas a pregação já eu tenho mais dificuldade, muita dificuldade. E aí o pastor Rajão, eu vindo para cá, né, para Eba Jovem, ele me mandou uma mensagem no sábado, perguntando onde eu estava. Eu estava em Cacó, ele falou, então você vai chegar, você vai pregar no ministério. Eu já entrei em desespero. E a gente ficou hospedado na casa dele. E aí à tarde fui descansar um pouco, mas dormi ali orando, fui orar a Deus, depois tirei um cochilo e acordei com Deus, falou comigo o que era para ser lido e o que era para ser falado no culto de ceia. Eu dei um pulo da cama e fui procurar um papel e uma caneta para anotar tudo aquilo que o Senhor tinha falado comigo. Então, pela misericórdia de Deus, cada pessoa tem uma forma de ter a sua comunhão com Deus. E a minha comunhão com Deus passa muito por isso. Então eu tenho algumas experiências nesse sentido do Senhor falar comigo, tem coisas bem intrigantes que eu já vi. É muito bacana porque é uma forma diferente que o Senhor tem para falar com o Senhor, né? Diferente do que a maioria das pessoas comumente vive. Então, é interessante também que o Senhor começou no ministério muito jovem, muito cedo. Então, logo que o Senhor veio a Cristo, já ouviu a voz do Senhor, né? Desse jeito, privilégio. E em relação especificamente ao chamado que o Senhor teve, você passou como obreiro, depois missionário, pelo Senhor passou, como que foi esse processo? Então, o meu chamado para o ministério aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade, numa manhã missionária. Numa festa de missões, numa manhã missionária, o pastor pregava e ele disse que alguns dos jovens e adolescentes que estavam ali presentes, Deus estava chamando para o ministério. E aquilo me abalou de uma tal maneira que eu fui para frente aos prantos, chorando. E a partir dali eu comecei a trabalhar na liderança de jovens, auxiliando em alguns outros trabalhos da igreja, dando aula no escola dominical. E aí aos 17 eu fui para o campo missionário. E lá no campo missionário, então, de novo, a gente exercia o papel de líder de jovens, professor de escola dominical, dirigia culto, ministrava ceia, esses trabalhos. Casando, eu voltei para São Paulo e logo em seguida fui separado de água. 6 meses depois comecei a pastorear a primeira congregação, ficamos 2 anos e 8 meses nessa congregação, na cidade de Várzea Paulista, em São Paulo. 1 ano depois que eu estava pastoreando, eu fui a presbítero. E uma outra particularidade no meu chamado, na minha carreira ministerial, é que eu fui indicado evangelista 2 vezes e as 2 vezes houveram situações adversas no processo de enviar a documentação, passou do prazo, quem era responsável acabou postergando para protocolar a documentação. E então eu fui consagrado evangelista. E eu pastoreava a segunda congregação nessa época. E um missionário veio pregar na congregação e depois do culto a gente foi para casa, levamos ele para nossa casa para jantar. E ele estava jantando, ele parou e olhou para mim e disse: por que seu coração está amargurado? Eu olhei para ele e disse: como assim? Ele falou: se entristeça não, você não vai evangelista, você vai direto a pastor, só que não é agora. E eu estava frustrado, porque pela segunda vez fui indicado evangelista e não aconteceu. E é até algo natural, né? Algo que está meio planejado, que a gente tem uma expectativa e de repente a gente se frustra porque não dá certo, não acontece do jeito que a gente espera.
Como que o senhor lidou com esse processo aí nesse meio tempo? Até aquele dia que ele disse isso para mim, eu, naturalmente, como todo ser humano, a gente fica frustrado, fica desmotivado, se sente injustiçado, não algo que abalasse a fé ou que fizesse que eu entregasse o trabalho, não, nada disso. Mas, porque quando é algo que você é procurado, é avisado que aquilo vai acontecer, você entrega toda a documentação que você entrega, está tudo ok, e ela não acontece, então é complicado. E a minha consagração ao pastor veio questão de 12 anos depois, aproximadamente. Então, e nesse, o tempo de Deus não é o nosso. E nesse período continuei trabalhando, liderando jovens, desenvolvendo trabalho como presbítero na igreja. Foi justamente o período que eu parei de dirigir igreja. Conversei com o pastor, foi quando eu comecei a estudar psicologia. Eu não dava para conciliar a faculdade com o trabalho de pastoreio da igreja. Aí o pastor presidente me tirou da congregação, me levou para a sede, me colocou como líder dos jovens da sede e o segundo do campo. Logo em seguida, o primeiro do campo, ele muda de cidade e na hora que o pastor estava orando por ele, para abençoar ele, despedindo ele, ele disse assim: Senhor, já abençoou o Adriano que está assumindo o lugar dele. Aquilo para mim, para o coração parou assim, congelou. Como assim? Eu me tornei o líder da UMADVAP. Então, quando você iniciou a faculdade de psicologia, o senhor era líder de jovens. Líder de jovens. Aproveitando esse gancho que o senhor iniciou na faculdade, a gente sabe que muitos jovens hoje estão seguindo esse mesmo caminho, né, de faculdade, de universidade. E eu acho muito interessante que o senhor escolheu uma área da psicologia. A gente sabe que psicologia, por vezes, é uma área ali que tem muitas ideologias, por vezes, alguns filósofos, alguns sociólogos, tem algumas teorias assim que a gente acaba olhando, a gente acaba olhando e diverge, né, do que a gente acredita. E como que o senhor passou por esse momento, como que o senhor lidou, como que foi essa experiência de uma área mais puxada por esses valores que são um pouco distorcidos dos nossos, como que o senhor conseguiu associar isso tudo? Então, sempre tem. O risco é maior e a intensidade dessas ideologias, dessas teorias que confrontam a fé cristã, elas são mais intensas nas universidades federais. E aí eu fiz uma particular. Em Jundiaí, eu me formei pela Anhanguera de Jundiaí. Então era mais equilibrado, era mais neutro. Tinha, claro, até porque teve um semestre que eu tive filosofia e neurociência no mesmo semestre. Naquele período eu vivi uma crise muito forte de identidade, uma crise de valores, uma crise de fé. E eu procurei um pastor amigo meu. Naquela época eu já tinha iniciado a faculdade de teologia, então eu já tinha a faculdade de teologia. Eu já tinha uma base teológica. Você tinha quantos anos quando você escolheu? Eu tinha 25 anos. 25 anos. Já era casado, já tinha um filho, meu primeiro filho, eu tenho 2 filhos, um de 27 e o outro de 15. Então eu já tinha meu primeiro filho, o segundo nasceu durante a faculdade de psicologia. Então, lidar com isso naquele momento, porque o que foi difícil para mim? Eu vi na faculdade teorias que conflitavam as minhas crenças. E, principalmente quando a gente estuda o cérebro humano, na perspectiva da ciência, da neurociência, tinha algumas coisas que para mim eu via na igreja e eu espiritualizava aquilo. Certos comportamentos, certas atitudes. E quando na faculdade, estudando neurociência, eu descobri que aquilo era uma reação natural do cérebro. Exato. E aí como se tivesse tirado o chão debaixo dos meus pés, aí eu fui viver essa crença. E foi quando eu fui procurar um pastor amigo meu,
Zé Roberto. Hoje, inclusive, ele trabalha na Sociedade Bíblica Brasileira, um homem abençoado, um amigo meu. E aí ele disse, Adriano, o que tem de errado nisso? Eu falei, tem, porque eu passei a minha vida inteira acreditando que isso era assim, assim, eu cheguei na faculdade. E o meu professor me prova por A mais B, com todo o amparo científico, que isso é algo natural da mente. Ele falou, o que tem de errado? Eu falei, tem de errado que isso é algo espiritual. Ele falou, não. Errado era o teu pensamento de achar que isso é espiritual. Sempre foi natural. Eu falei, você está me ajudando em nada? Aí eu disse, não, é assim. Ele começou a me assessorar nisso. Então a gente passou por essa fase. Mas sim, a psicologia, a gente tem dentro da psicologia e filosofia, a gente tem algumas outras teorias que confrontam sim a fé cristã. Para quem, para os jovens que estão nos assistindo e que algum dia desejarem, e eu digo que se tiver vocação, faça, ela tem algumas abordagens. Eu sou um psicólogo humanista. A psicologia humanista ela é baseada em Carl Rogers, que é o mentor, que é o criador dela. E Carl Rogers, ele era pastor, ele foi pastor. Então, é a abordagem da psicologia que tem como base os parâmetros bíblicos. Já tem uma referência Sim. ótima. E eu só fui descobrir isso depois de formado, quando eu fui fazer uma pós-graduação. E na época, a coordenadora, quando chega o período do curso, tem que escolher a abordagem. Aí ela disse, olha, o Adriano, por exemplo, não tem nem o que falar, ele é humanista na essência. Esse meu jeito de brincalhão, divertido, de ser expansivo, comunicativo. E ela falou, não, o Adriano é humanista. E de fato, sempre foi, eu me encontrei desse jeito. E é a forma que Deus me usa hoje. Eu brinco, vou compartilhar com vocês aqui, de forma espontânea, que eu sou um pastor desovelhado. Já me extremo? Não é desigrejado, por favor, não estudem. Desovelhado. Eu sou um pastor que hoje eu não pastoreio, então eu não tenho ovelhas para cuidar. Eu sou só um pastor auxiliar. Em Vilhena, onde eu moro, hoje atualmente não estou pastoreando. As ovelhas que eu digo que Deus manda cuidar é que Ele manda no meu consultório. É as ovelhinhas machucadas que por meio do meu trabalho. E eu acho que vale ressaltar isso para os jovens que estão nos assistindo. Em tudo Deus tem um propósito, Letícia. A psicologia na minha vida é parte do meu chamado ministerial. O pastor Adriano só está em Rondônia não porque era pastor, mas era um pastor psicólogo. E tem a importância de associar o que a gente escolhe para nosso rumo profissional, que seria, no primeiro momento, só secular, né? Mas entregar a glória de Deus, a usar a como a gente vem falando na Eva Jovem, o nosso culto ele é constante, inclusive a nossa profissão é uma forma de cultuar a Deus. Como que eu fui parar na psicologia? Eu fui parar na psicologia porque estava numa reunião de obreiro. E um obreiro mandou um bilhetinho para o pastor, olha por mim que eu passei no vestibular para começar a estudar pedagogia. O pastor, parabéns, Deus te abençoe, que seja uma carreira brilhante, mas a igreja está precisando também de psicólogos. E quando ele falou psicólogo, aquilo ardeu no meu coração e eu ouvi Deus falando comigo. Quero te usar nessa área. Mas também o senhor falando diretamente. De novo. E eu tinha tido contato com a psicologia quando eu fiz teologia. Porque quando a gente estuda teologia, a gente tem duas matérias: introdução à psicologia geral e psicologia pastoral. Tem uma introdução das duas. E a gente tem muitos cursos também, né? Exato. E o pastor em si, ele conhecendo, ele faz uso da psicologia, sabendo das normas, das técnicas, ele faz uso da psicologia. E aí eu comecei a estudar por causa disso. E teve até na época algumas pessoas que falaram, Deus vai te pesar a mão, você está abandonando uma igreja para estudar. E eu dizia para as pessoas, eu tenho convicção do meu chamado, e o meu chamado passa pela psicologia. Então hoje, Deus me usa dentro do meu consultório por meio da psicologia. E é bem curioso, porque vários psiquiatras da cidade de Vilhena encaminham pessoas para o meu consultório e dizem assim, procura ele porque além de psicólogo ele é pastor.
Isso é glorioso, isso. Sabe? Então, o jovem que nos assiste, entenda pelo amor de Deus, que Deus tem um propósito na tua vida, inclusive por meio de uma carreira profissional. Deus usou Daniel, não foi dentro de um templo, não foi dentro de uma igreja. Deus usou Daniel lá dentro de um palácio. O Senhor quer usar os jovens hoje em dia não só para falar aqui dentro, mas para falar lá fora também, porque esses cargos, psicologia, medicina, direito, vão ser cargos que vão ser posições que outras pessoas, alguém vai ter que se fazer para deixar esse cargo, né? Então, melhor que seja alguém cristão, alguém induzido por Deus, para que a vontade dele seja feita e para que a glória dele seja manifestada também. Eu achei muito interessante você falar também que, mesmo já tendo cursado teologia, mesmo já tendo ali 20, 23 anos, Sim, 25 anos, o senhor ainda teve um certo abalo, né? Primeiramente, a gente sabe que hoje em dia os jovens que estão cursando estão ali na faixa dos 18 anos, acabaram o seu ensino médio, entrando na faculdade agora. Então, o senhor já tinha toda essa base e ainda teve esse abalo. De certo modo, talvez pouco, mas teve. Como você muito, mas teve. Como você consideraria os jovens agora que estão passando por esse momento, né? Talvez acabaram o seu ensino médio ali, entrando na faculdade, como que o senhor consideraria eles? O meu conselho para os jovens que estão ingressando na carreira aí, que tenham um mentor. Isso é fundamental, Letícia. Nós vamos, desde a criação, a gente sempre precisou de uma referência para tudo. Por exemplo, o professor ele é a nossa referência para aquilo que a gente está aprendendo. É por isso que Paulo vai dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não dá para copiar ele, né? Era para ser referência de fé. Que tivessem a mesma fé, o mesmo desprendimento, a mesma dedicação à obra de Deus. Então a gente sempre precisa de uma referência, porque a nossa mente funciona por assimilação e repetição, então eu preciso aprender com alguém para fazer aqui e dar continuidade. E aí, automaticamente eu me torno referência para outras pessoas. Por isso eu disse, e de fazer discípulos. Aprender de mim que sou mais humilde e de fazer discípulos. É esse o processo. Sempre a gente vai precisar. Então, para os jovens que estão ingressando na carreira estudantil, tenha uma referência na vida, tenha algum pastor que tenha conhecimento, se possível, já com alguma graduação, que já vivenciou essa situação. Isso. Vocês têm aqui um pastor que é fantástico, o pastor Roberto Varjão, um homem de Deus amoroso, com um nível de conhecimento muito elevado e assim muito acessível. Vocês têm a liderança de vocês e outros pastores que vierem ministrar aqui, ampliem o network de vocês, ampliem os horizontes, me coloca à disposição se alguém precisar. Quantas vezes já assessorei, ajudei jovens, pastor, estou fazendo psicologia, mas está acontecendo isso. A gente vai lá, conversa, ajuda, auxilia, à vontade, o que precisar, eu me coloco à disposição, mas que tenha. Porque se a gente tentar carregar certos pesos sozinhos, a gente vai sucumbir a eles. E isso, na fé cristã, não é legal. E a igreja precisa. O reino de Deus, ele se estabelece em todas as esferas da sociedade. Em todas essas esferas da sociedade, Deus coloca alguém para ser referência, para ser luz. É parte do projeto de Deus para a nossa vida. Pastor, falando agora um pouquinho do nosso evento que está acontecendo aqui, da nossa Vai Jovem, eu achei muito interessante que mencionava também que você sempre gostou mais de palestrar, de ensinar, do que necessariamente pregar, né, na palavra de Deus. Nossa Vai Jovem é uma escola bíblica para jovens cristãos, então ela já está montada nesse modelo que o senhor tem uma certa afinidade a mais de aula, de ministração e de palestra, mais ou menos. E tudo que o senhor escolheu para a gente, para estar ministrando aqui para a gente, para estar palestrando em relação à internet, em relação ao jovem, à internet, às mídias sociais. Primeiro, eu queria saber do senhor o que o senhor está achando do nosso evento aqui. Letícia, eu estou impactado com a organização de
vocês, com o empenho dos jovens em participarem, com a dinâmica de vocês, dos jovens, a participação, o envolvimento de vocês. Está tudo muito maravilhoso, está tudo muito lindo. E isso facilita para o palestrante. Quando há essa energia dos ouvintes, então isso nos motiva. E no aspecto, olhando assim para um conceito mais amplo, a maneira, a visão com que foi organizado e pensado o evento, gerou aquela expectativa de, meu Deus, como é que vai ser? Como eles vão receber? Porque mesmo sendo um tema extremamente atual, ele vem com um caráter meio que controlador na minha fala. Vou confidencializar aqui. Eu peguei o meu material e dei para o meu filho adolescente ler. Falei, me dá um feedback, você adolescente, porque eu estou escrevendo aqui. Depois que ele leu, falou, pai, o senhor dá a impressão que o senhor está proibindo tudo. Eu falei, não estou proibindo. A gente vê durante a palestra, a pessoa fica meio assim, fica meio afastada. Aí o pastor veio aqui para proibir, não é proibir, pelo contrário. Porque não tem como. Conscientizar. Isso. Como a geração de vocês, e principalmente essa geração mais jovem, mais nova de vocês, isso aqui é do dia a dia de vocês. Então, se vocês não aprenderem a controlar isso, isso vai controlar vocês. E isso pode tirar o foco do reino de Deus. Porque vocês podem, olha, a gente está aqui usando isso. Olha que maravilha isso. Alguma coisa que não vai longe. 3, 4 anos atrás a gente não tinha isso. Não tinha podcast. Inclusive, o podcast da igreja começou esse ano. Olha. Esse nosso programa começou esse ano. Que bênção! E quantas pessoas estão sendo alcançadas pela tecnologia? Porque vocês estão usando a tecnologia a serviço do reino de Deus. Só que qual que é o risco? O diabo ele pegou tudo aquilo que Deus criou de perfeito e ele tentou deturpar. Então, mesmo a tecnologia, ou a gente aprende a controlar ela e usar ela como sendo um benefício do reino de Deus, ou o inimigo vai usar ela contra a nossa vida para nos afastar do reino de Deus. É só isso. Porque ele vem sempre com as estratégias muito sutis. Muito sutis. Olha como é interessante. Vocês têm que se empenhar para criar um planejamento, fazer uma programação, pensar quem vocês vão convidar, qual é o roteiro. E tem toda uma estrutura que quem está ali não está vendo montada, que tem toda uma galera ali assessorando. Né? Tudo isso para o reino de Deus. E pessoas estão sendo edificadas, alcançadas, estimuladas na fé, curadas pelo trabalho de vocês. Então vocês estão usando a tecnologia. Quando a gente faz isso, perfeito. O problema é quando a tecnologia nos afasta de Cristo. Aí se torna um problema. É só nesse sentido que tomam cuidado para despertar. Quando na história da igreja, há muitos anos atrás, surgiu o rádio, um cristão ter rádio era pecado, era proibido. A igreja demorou para dominar o rádio. Quando o rádio estava na alta, veio a televisão. A igreja simplesmente, não, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do inimigo, e abriu mão. Vocês sabiam que a Rede Globo, que é Globo hoje, que atrás tinha um outro nome, antes de se tornar Globo, foi oferecida para a Assembleia de Deus por um valor irrisório, e a igreja não quis comprar? Não sabia. E se tornou o que se tornou hoje. Poderia ser um canal da igreja. Na época, a visão não era essa. Não, a igreja não tem que se envolver com isso, pois tecnologia não é para a igreja. Aí, essa emissora específica se tornou um canal de lixo para disseminar coisas abomináveis e que podia estar sendo usado para o serviço do reino de Deus. E a tecnologia chegou hoje, a internet e essa nova modalidade, a gente tem que usar isso a nosso favor, com o reino de Deus. Então, até a gente até respondeu uma outra pergunta que eles tinham
senhor em relação a um tema específico, né? Como o senhor chegou a esse tema, como que o senhor tem planejamento também até o senhor decidir o tema que seria falado, né? Foi uma orientação de Deus que o senhor teve, o senhor viu a necessidade de falar sobre esse tema atualmente? Letícia, quando o pastor Brito entrou em contato comigo, porque o pastor Benjamin tinha me avisado bastante tempo atrás, marca compromisso para o ano que vem, assim, tal época, você vai estar com a gente. É a primeira vez que o senhor aqui? Não, o primeiro Evangelho eu estive aqui. Ah, você foi aqui? Na primeira edição eu estive. Como palestrante também? Como palestrante. Eu ministrei aqui. E aí ele me avisou, já deixei a agenda para esse momento aqui. E aí foi o pastor Maurício, do departamento aqui de cultura, né, e educação e cultura, que entrou em contato com o pastor. A gente gostaria que o senhor abordasse o tema, porque numa reunião que a gente teve, a gente viu essa necessidade, e se o senhor aceitar, a gente deixa para o pastor. Ótimo, maravilhoso. Aí vem toda aquela questão do trabalho, de oração, jejum, consagração, leitura, pesquisa, para pedir a direção de Deus para elaborar um material que fosse condizente. Fazendo aqui uma adenda, a gente tem aqui para o senhor uma lembrança, né, do nosso podcast, que é uma caneca da União de Gerações, inclusive, já fazendo aqui, Jamerson. Exatamente, foi do Jamerson, do Jornalismo Profissionaliza, que eles estiveram aqui fornecendo para a gente, né? Então, agradecimento que a JM Profissionaliza, que sempre está nos apoiando aqui no nosso programa, e essa tarefa que vai ser para o senhor, como presente, uma lembrança do podcast e para o senhor nesse momento. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu me sinto muito honrado em estar na terceira edição do Ibajó. Muito honrado em estar aqui, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. E dizer para os jovens que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Acredite no potencial de vocês, acredite no chamado de Deus na vida de vocês. E entenda que o chamado de Deus na nossa vida passa pela vida secular. Não espiritualize certas coisas que precisam ser encaradas de forma natural. Tudo na nossa vida tem que ser em equilíbrio, ele diz. Tudo. A Bíblia diz até que aquele que for extremamente santo ou demasiadamente santo vai destruir-se a si mesmo. É impressionante isso. Batimento cardíaco nosso. Se ele subir demais ou zerar, o que acontece? A gente morre. Pressão arterial subiu demais, zerou, a gente morre. Temperatura do corpo subiu demais, zerou, a gente morre. Equilíbrio. Parte do fruto do Espírito é domínio próprio e temperança. Quem é muito afoito tende a se frustrar. Tem uma fala na psicologia, que eu sempre uso ela, que como é que eu posso dizer isso? Que a expectativa é o combustível da frustração. Quanto maior for o nosso nível de expectativa, maior o risco de frustração. A gente fala com muita esperança, muita expectativa em algo, e se dá errado... A gente se frustra muito. Então, quando a gente coloca num nível atingível, e a gente vai além, aquilo mexe com a gente. Que legal, Deus me abençoou, está dando certo, e a gente se motiva. Mas quando a gente não atinge aquilo, se a gente coloca uma régua muito alta, meu Deus, por quê? Eu não sou bom nisso. E aí a gente tem um problema em relação a isso. Mais uma pergunta em relação à nossa Ibajó, né? Nós tivemos nossas palestras de sexta, de sábado, de dia, de noite, e ainda temos mais um dia pela frente de eventos, de palestras, de muito aprendizado. Eu queria saber do senhor, o que o senhor tem achado, né, dessas palestras que passaram, e principalmente a expectativa do nosso próximo dia de palestra que vamos ter aqui e já encerramento. Letícia, quando Deus está no controle das coisas, o Espírito Santo conduzindo, é fantástico. Se a gente fizer uma leitura e a gente não se comunicou, eu fui conversar com o Jonas aqui no culto, no sábado à noite, na hora da ceia. E aí na hora da ceia, ali depois do culto, ele me mandou, falou, o meu material é insensível, vou te mandar o meu. Foi quando a gente trocou a conversa.
E o material do pastor Varjão, nem era ele que ia ministrar, precisou por uma situação e ele assumiu um lugar. Né? E a Ana também, eu não tinha contato com ela. Quando a gente olha para esse contexto, você vê que todos os assuntos, as ministrações se encaixam. Isso, elas se complementam. Não há contradição. Uma reforça o conteúdo da outra fala. E a minha expectativa é muito legal no sentido que, assim, pelo menos na minha fala a partir de agora, num primeiro momento a gente tratou a parte técnica, dados, coisas relacionadas exatamente numa visão mais humana, natural. Isso, dados, esse tipo de coisa. A gente vai, a partir da minha próxima fala, entrar na visão. A gente falou em parte da psicologia e a gente vai entrar na teologia. O que a Bíblia, como a Bíblia lida com isso. Então tem coisas muito bacanas. Aí a gente vai estar falando sobre a relação de uma fala do apóstolo Paulo em Efésios. E nesse momento que os jovens vão estar vendo, isso aqui a gente já falou. Correto? A gente está aqui. Isso. Então, quem está assistindo aqui possivelmente já viu alguma ministração minha fala, já teve essa minha fala. E eu vou estar falando sobre a passagem de Paulo aos Efésios, que ele fala sobre encher do Espírito e não fazermos do vinho, não nos embriagueis com vinho que é condensa, mas encher do Espírito. E aí, para falar, pastor, o que uma coisa tem a ver com tudo? E aí eu vou explicar dentro de um contexto da psicologia, interligado à questão espiritual. E aí já mais ou menos Deus usando o Senhor no trabalho em si, né? Conhecimento da psicologia a serviço do reino de Deus com a teologia. Isso para mim não tem preço. É maravilhoso isso. E existe um lado escatológico também que nós vamos abordar nesse sentido. Porque tudo isso, essa revolução tecnológica está anunciando que Jesus está às portas para nos buscar. Então, foi muito gratificante Deus sendo com a gente, nos dando o que você tem aqui, para a gente pensar um pouquinho mais quem é o pastor Adriano, relação ao chamado. Achei muito interessante a forma como o Senhor disse que Deus fala com o Senhor, é uma forma diferenciada. O Senhor tem enfatizado também em relação à sua profissão a serviço do reino. Até que o tema do nosso trabalho de jovem é justamente esse, né? Estarmos a serviço do reino. Então, nesse contexto, os jovens que nos fazem faculdade, trabalham, o Senhor trazer essa habilidade de relacionar a faculdade, relacionar ao emprego que o Senhor seria na cidade é muito um sonho nosso, né? A faculdade dos sonhos, o emprego dos sonhos, mas nunca se esquecendo de relacionar tudo para a glória de Deus. Muito bacana o Senhor ter interligado isso aqui para a gente. Foi muito edificante para a gente também acompanhar o Senhor aqui. E eu queria saber do Senhor agora uma mensagem final que o Senhor gostaria de deixar aqui para a gente. Deus tem sempre o melhor para a gente. A profissão dos sonhos é aquela que a gente vive na direção de Deus. Eu vivo a psicologia como sendo uma direção de Deus na minha vida. Sabe o que é você estar dentro de um consultório e sem perder a ética profissional? Eu estou atendendo as pessoas e eu estou ali ela falando e eu estou olhando para ela e dizendo aqui dentro, Espírito Santo, eu não sei ler mente, não sei ler coração. Mas o Senhor sabe o que está dentro dela. E de repente o Espírito Santo fala assim, faz tal pergunta. E quando eu faço a pergunta, a pessoa desmonta na minha frente e as coisas se resolvem para ela. Isso é gratificante demais. E é o que eu digo sempre. Se você estiver na direção de Deus, jovem, eu casei por causa do ministério. A minha esposa, eu conheci ela na obra missionária. Vou brincar aqui de novo, você já viu que eu sou muito brincalhão. Eu fui para a aula missionária e eu costumo dizer que eu ganhei a alma para Cristo e o corpo para mim. A obra de Deus nunca perde uma obra de Deus. Uma fala do vosso pastor. Deus não fica devendo nada. É fantástica essa palavra dele. Deus não fica devendo nada para ninguém. E à medida que eu cuido de alguém, Deus cuida de mim.
Hoje, Letícia, Deus me deu uma vida e uma condição de vida que eu nunca tive. Quanto mais você se entrega, jovem, para o reino de Deus, mais Deus vai cuidar de você. Quanto mais, tudo que vocês forem fazer para Deus, façam de coração, façam de alma. Porque é como se a gente estivesse fazendo um depósito, uma poupança. Use o tempo de vocês, Paulo orienta isso, Pedro fala sobre isso, porque na idade de vocês é um vigor físico, vocês têm mais tempo, a cabeça está menos carregada de preocupações, vocês estão numa fase de desenvolvimento, de conhecimento. Use toda essa expectação, toda essa condição de momento para vocês crescerem no reino de Deus. E se eu posso deixar um conselho, quando vocês forem orar, peça para Deus: Senhor, dá-me experiência contigo e um coração reto, porque aí Deus vai dirigir vocês e vocês serão instrumentos na mão de Deus. Há 10 anos atrás eu não tinha noção do que era Rondônia, de como era Rondônia. Não imaginava nada disso. E o que Deus está fazendo na minha vida nesse estado é algo inimaginável. Então eu louvo a Deus por isso. Estar aqui é cumprimento da promessa de Deus na minha vida e passa pela minha profissão. Então, jovem, olha a Deus. Pastor, eu preciso fazer um teste vocacional, por exemplo, descobrir qual é a minha profissão? Pode ser que sim, mas talvez não. Fala, olha a Deus e ouça a voz de Deus dentro do seu coração. Eu acho que nós temos agora, mas eu posso aqui trazer uma orientação. A gente tem 3 vozes, pelo menos, na nossa cabeça. Tem a voz do inconsciente, a voz da consciência e a voz de Deus. Aí alguém diz assim, mas tem a voz do diabo. Então, aí a gente tem algumas restrições, porque o diabo não tem esse poder de mexer com a gente. Se a gente está coberto com o sangue de Cristo, não tem. Então, o nosso inconsciente, como que o diabo vai manipular um cristão? Por meio daquilo que ele vê e ele ouve, porque conforme a gente pensa, a gente sente, a gente age. Aí há uma manipulação terrível. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na tecnologia, como a gente se doa pela tecnologia. A gente tem que usar ela a favor do reino de Deus e não deixar ser usado por ela para o mundo. Então, quando a gente aprende a ouvir as vozes e identificar elas, em algum momento a gente vai ouvir Deus falando conosco. E no meu caso, como a gente disse de novo, é diferente. Uma vez que foi muito marcante para mim, uma experiência que sirva para vocês, eu era jovem, já era líder de uma cidade, e o Senhor Deus falou comigo à tarde: você vai pregar hoje. E eu disse para Deus: não vou pregar hoje. Deus falou: você vai pregar, você vai ler versículo tal, vai falar isso, isso e isso. E eu falei para a pessoa: mas eu não vou, hoje o nosso pastor já tem quem vai pregar no culto. E Deus não falou mais nada. Tomei o meu banho ali para a igreja, coloquei uma calça jeans, um tênis, uma camiseta, catei a Bíblia. Quando eu coloquei o pé para fora da porta, o Senhor me volta, coloca a roupa de sacerdote que você vai pregar hoje. Quem falou que eu consegui andar? Voltei, coloquei uma roupa social, uma camisa, uma gravata, fui para a igreja. E a gente orava naquela época, antes do culto, 1 hora no domingo, os jovens. E eu ali orando e buscando a Deus e com medo e tremendo e tal. Já sabendo o que ia acontecer. Então, aí o culto começou e eu naquela agonia, e toda a liturgia que a gente já conhece. Aí cantou aquele louvor, tirou a oferta e já fala, qual é a mensagem? Aí o pastor na época anunciou, vamos cantar o hino tal e tal, tirar a oferta, o diácono falou que estava a pregar. E ele pregava demais. Quando chamou o diácono, eu falei para Deus assim: ué, não é eu que ia pregar? E deu aquele ali. O diabo começou a pregar e ele era muito eloquente. 10 minutos. E ele parou. Falei: pastor, Deus me mandou parar. Aí eu congelei. Falei: Jesus, será que é verdade que o senhor falou mesmo comigo? Naquele momento eu estava duvidando que Deus tinha falado comigo. O nosso pastor também, muito eloquente, começou a pregar. Falei: eu vou mais 10 minutos.
Aí ele parou. Ele falou, irmãos, vocês estão percebendo o que está acontecendo no culto? Aí eu congelei. Aí ficou todo mundo olhando, como assim? Tipo, não é. Eu estou sendo teimoso com Deus. À tarde, por volta da hora, assim, o Senhor falou comigo que hoje quem ia pregar era uma pessoa e eu disse para Deus que não. Era a mesma hora que ele tinha falado comigo em casa. E vocês viram que eu chamei o irmão fulano para pregar, vocês conhecem, ele tem uma boa palavra, sempre muito eloquente, mas Deus fechou a porta da palavra para ele. Eu tentei pregar e Deus fechou a porta da palavra comigo, aí ele pegou o microfone e fez assim, vem aqui, Adriano, entrega que Deus mandou. Jesus amado. Letícia, eu subi chorando, tremendo. Em 5 minutos eu li o texto, falei o que Deus mandou. Jesus bateu o Espírito Santo, curou pessoas em enfermidade e salvou vidas. Quando a gente se coloca a serviço do reino de Deus e aprende a ouvir a voz de Deus, Deus faz coisas extraordinárias. Jovens, sirva no reino de Deus. Seja instrumento naquilo que você faz. Seja a melhor versão tua de filho, a melhor versão tua de servo, a melhor versão tua de cooperador, a melhor versão tua de amigo, a tua melhor versão de profissional. Seja a tua melhor versão e Deus vai ser contigo. Amém. Mas é verdade que o Senhor até referenciou o nosso pastor Ricardo Cardeal, né? Em relação a que Deus não fica devendo nada para ninguém. E justamente emprestar nos caminhos do Senhor no momento certo, o Senhor direcionou para o Senhor ao casamento. Ali os dois estavam servindo o rei no momento que se conheceram. A faculdade que o Senhor cursou, que foi para a glória de Deus também, porque o Senhor estava servindo o rei, o Senhor estava ouvindo a voz de Deus. Tudo estar aqui para o reino. por causa do reino também. Isso é muito edificante também. Então, o tema da escola de vocês é fantástico. Vivam isso, curtam esse momento, sirvam o reino de Deus. Glória a Deus. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer a participação do Senhor por estar aqui com a gente. Foi muito edificante a conversa com o Senhor. E agradecer também a vocês que estiveram mais uma vez participando com a gente, acompanhando o nosso podcast dessa vez. E, pastor Adriano, muito obrigada pela sua participação. Este foi mais um podcast Abre Modo de Orações.